Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Nós estamos na 7ª semana da Páscoa, até tem que fazer uma errata aqui, porque eu estou prestando mais atenção no calendário litúrgico a partir desse ano, né? O pitaco do primeiro momento vai ser de novo aquele falatório que quem me acompanha já sabe, mas eu vou ter que falar de novo, só para contextualizar. Então eu tive minha reconversão efetiva, eu voltei para a igreja católica, mas não era apostólica, era ortodoxa, em 2014 para 2015. Aí eu saí, pensei bastante, tive uma crise interna, porque aconteceu umas situações naquela igreja, que se dizia igreja, mas não é, tá? Foi um alerta, inclusive, do nosso bispo, Dom Peruso, com relação àquele local. E aí eu pensei, e a partir de dezembro de 2015, eu tentei tropegamente voltar para a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi bem difícil. Mas aí eu também... Foi o momento certo, sabe? Tem umas coisas que não é coincidência, né? É uma providência de Deus. Porque em dezembro de 2015 até dezembro de 2016 foi aberta a Porta da Misericórdia, né? Foi feita toda uma abertura do Papa Francisco, foi um ano extraordinário, especial, falou-se muito da misericórdia de Deus, as portas da misericórdia, então era dada indulgência. Eu lembro que eu entrava e saía naquela porta dos locais, porque todo santuário tinha a Porta da Misericórdia, e eu fiz essa experiência, né? Então, a partir dali eu comecei a observar o calendário litúrgico. Foi o início, 2016. E de lá para cá, então já são 5 anos, né? Eu pensava, será que o que eu podia estar fazendo para evangelização? E aí, por volta de 2017 para 2018, agora não me recordo, eu já tinha esse canal no YouTube para outras coisas pessoais, coisas egoístas, assim. Só que eu já paguei todos os vídeos. Não adianta você ir lá procurar que você não vai achar mais. Eu tinha muitos vídeos de shows. Eu ia muito. Eu tinha uma fase assim que eu já tinha um pouco de dinheiro, né? Aí eu não sou muito acostumada a viajar, não é costume da família viajar, tirar férias. Então eu ia muito para shows musicais mesmo, de dupla sertaneja, que aliás não gosto de lembrar muito, do Almir Sater, né? Então eu já sabia a agenda dele, sempre duas, no máximo 3 vezes ao ano o Almir Sater vinha aqui na minha cidade, aí eu juntava dinheiro e ia lá. O Almir Sater nem era tão caro, era mais caro da dupla sertaneja lá, que, nossa, nem existe mais a dupla rachou. Nem vou falar também, porque não deu muita confusão pra cabeça. Ui, tá louco, né? Não gosto de lembrar essas coisas. Então, essas coisas de show, partes de gravações, eu tinha até um equipamento fotográfico especial para gravar vídeos e tudo. Que hoje em dia o celular resolve o problema, né? Mas eu cheguei a comprar um equipamento semi-profissional para gravar. Eu tenho tudo gravado. Aliás, isso eu não apaguei. Só não vai mais estar exposto ao público, né? Mas está tudo guardado num arquivo, nem é nuvem, é tudo particular. Então, mas aqui esse canal era mais para isso, para eu colocar todas as experiências que eu tinha de shows. Tinha da Marisa Monte, tinha, acho que da Maria Gadu, que eu fui, que foi excelente, né? Aliás, eu sou meio chata para som, que nem, vai a dica também. Agora não tem show, né, gente? Que pena. Mas você que tem uma audição e prima por um bom som, olha, eu vou dizer, show da Maria Gadu, tá certo que o público dela é bem seletivo, né? Bem focado, assim, tipo, era público LGBT mesmo. Mas, assim, ela tem uma afinação de voz e um técnico de som que, olha, excelente. Por mais que eu não conhecesse muito as músicas que ela cantava, nunca fui fã, eu fui por conta de duas colegas de trabalho. Não, vamos, beleza, vamos.
Mas foi uma experiência excelente. Eu nunca fui fã dela, assim, mas olha, o ao vivo dela é uma maravilha, né? A Marisa Monte, o que eu posso dizer é que a experiência teatral, ela é uma pessoa assim de porte. O som, a voz já ficou um pouco. Ela é muito do visual, ela é muito do porte, né? Da parte cênica, assim, digamos assim. Ela tem uma equipe também de músicos excelente. Então, cada show, quem viu, viu, né? Porque agora eu não sei quando é que volta. Mas assim, cada um tem uma certa experiência, assim, que só ao vivo mesmo, né? Para você ver o potencial de cada um deles. Bom, mas vamos voltar aqui para a liturgia, né? Eu tô delirando. Então, esse canal ele tinha bastante desse tipo de vídeo, só que eu tirei tudo. Não vai ver nada. Eu tinha um monte de vídeo do Almir Sater. Ixi, tinha bastante. Gravação meio ruim, assim, mas eu gravava e depois postava, né? Porque tava começando no YouTube. Mas o que aconteceu? Então, além da transformação desse canal particular, eu quis colocar meu nome, minha carinha, né? Dizer, ó, eu existo. Sou bocuda mesmo, não adianta, né? Gostou, gostou, não gostou, paciência. Então, o que acontece? A errata, tem seis minutos para falar da errata. A errata, esses dias eu falei que não tinha sétima semana do domingo, né? Sétimo domingo da Páscoa. Na verdade, eu me atrapalhei. Por quê? O domingo agora foi a Ascensão do Senhor, mas estamos na sétima semana da Páscoa. Semana que vem, domingo, vai ser Pentecostes, e a partir de Pentecostes nós entramos novamente na semana do tempo comum, tá? Porque eu estou falando já tem alguns dias que antigamente, lá nos antigamente, e nem é tanto no rito tradicional, o tal do tridentino, não, era já no rito normal. E um papa aboliu as oitavas de Pentecostes, porque senão a gente estaria fazendo uma vivência de 8 dias sob a ação do Espírito Santo, né? Como se Pentecostes acontecesse sempre por 8 dias. Que oitavas de Pentecostes, para mim, é como se fosse as oitavas da Páscoa, né? É a Páscoa, tipo, é Páscoa de novo, né? Tipo, a Páscoa foi no domingo, aí segunda-feira, Páscoa de novo, a ressurreição, como diz, a ressurreição inteira, 100%, né? Certo? Mas não tem. Você pode pesquisar num artigo do aleteia.pt. Eu sempre falo isso, né? É porque eu também não queria... Eu fiquei tão chateada com a atitude desse Papa, desse decreto que ele eliminou do calendário da liturgia romana, as oitavas de Pentecostes, porque, gente, a gente vai fazer a vivência do domingo de Pentecostes e, teoricamente, era pra gente estar celebrando o Rito Dias, como a gente celebrou a Páscoa do Senhor, uma vez que Jesus está nas leituras preparando os seus apóstolos e discípulos. Olha, está chegando o defensor, e é uma alegria receber o Espírito Consolador, o defensor, o dominador, o que você quiser chamar, mas é o Espírito Santo do Senhor, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E depois a gente encerra com o domingo da Santíssima Trindade, que é o primeiro domingo de junho, certo? E depois voltamos efetivamente, aí sim, tranquilamente, para o período do tempo comum, que é a cor litúrgica verde. Aí a parte catequética, né, a vida pública de Jesus e tudo, e até a gente chegar lá no advento da vida, né, lá em dezembro, que também é um momento extremamente importante, curto, e que a gente não deveria estar tão disperso pensando em presente para fazer compra, como é que é, o Black Week, aquelas coisas lá que todo mundo resolve fazer em novembro, né? Deveria ser um momento de silêncio, de contemplação, porque também é um momento muito similar ao período quaresmal, período da Páscoa e período, principalmente o período da Páscoa, que nos leva a Pentecostes, tá? Certo? Então eu queria dizer isso. Muito bem. Como é que será que foi a semana de vocês, né? Espero que tenha sido muito boa, né? Lembrando, gente, aproveitando esse primeiro momento para rezarmos pela alma do prefeito Bruno Covas, porque não sei, olha, eu sei que é prefeito de outra cidade, né?
Mas é muito triste. Aí você vai dizer, mas você falou mal do outro que morreu. Gente, eu tô feliz no sentido do seguinte, não da morte do humorista, não é isso. Eu fiquei chateada que alguns canais católicos resolveram, porque ele morreu, passar um pano na vida do humorista. Mas, gente, o mais importante, quando a pessoa morre ou está em vias de morrer, como foi o caso, os dois casos, inclusive, que tiveram o boletim médico dizendo que são quadros irreversíveis, e não deu outra, né? Infelizmente estão lá nos braços de Deus, é a gente rezar pela alma deles. E eu, em parte, assim, eu acredito que ele, devido a tantas orações de tantas pessoas, de amigos, de conhecidos, de familiares e desconhecidos e fãs dele, o humorista, ele tá na glória de Deus. Eu prefiro pensar assim, porque foi muita gente intercedendo. Até padre, eu acho, tá? Então, político. Político é aquela coisa, não vou rezar para político porque roubou um monte. Sim, o Bruno Covas realmente andou fazendo umas besteiras no começo do mandato desse ano, não deu certo, né? Enfim, como diz, aumentou o próprio salário, aquilo já pegou super mal para ele. Logicamente, o povo vai cair em cima e dizer, tinha mais é que morrer. O povo é assim mesmo, porque é político. Então eu peço de forma encarecida, se não quiser rezar, não precisa. Mas se você não tem nada contra a pessoa e a alma do senhor Bruno Covas, o prefeito que faleceu nesse domingo, reze pela alma dele também. Que são poucas as pessoas que vão interceder perante a justiça de Deus, né, nesse caso. E todos que falecem também de câncer, que não teve como fazer um tratamento decente no meio da pandemia. Isso que o Bruno Covas ainda pegou coronavírus, né? É bem complicado, né? Então que a família dele também seja acolhida nesse momento de dor, né? Porque ele batalhou contra a doença até o fim, né, gente? Então, cada caso é um caso, certo? Não tô passando pano pro que ele fez na parte política, não é isso. Mas eu acho que foi uma perda muito precoce mesmo. Na parte, tanto é que no partido do PSDB ele estava sendo preparado mesmo, provavelmente para ser futuro presidente do Brasil, um forte candidato, né? Porque é até o que o jornalístico falou hoje. É que eu tô gravando domingo, hoje eu não tô tão atrasada assim, mas eu quero ver como é que eu vou disparar o áudio. O Bruno Covas é neto do Mário Covas, um dos fundadores do PSDB, dos tucanos lá, que é o símbolo do PSDB. E esse partido, ele surgiu bem na época em que começou novamente a ter votações diretas para presidente. Então foi lá por 89, se não me engano. Qual que foi a primeira eleição? Foi Collor, Lula. Eu lembro até hoje, porque aquela época eu não podia votar ainda, eu era jovem demais. Eu não tinha idade para ter título, ou eu não quis, eu não sei. Eu sei que eu não fui fazer a eleição, mas a gente estava numa discussão entre colegas, eu estava na 8ª série, que agora é o 9º ano, né? Então eu estava fazendo aquela transição para o ensino médio, porque aí tem mudança de colégio, tem mudança de grupo, de turma, né? A maioria ia para um lado, o outro ia para o outro, então já era uma forma de despedida e a gente estava discutindo, cara, se você pudesse votar, você votava em quem? Então, olha só, era o Collor, Fernando Collor de Mello, o Lula, era o cara o ruralista lá, o Caiado, que acho que é senador lá da região dele, tá de cabelo branco, mas na época era um tipão lá em cima do cavalo, tinha até um colega nosso que ia votar no Caiado, a gente dava risada. Vai votar pra ruralista, cara, que isso? Tinha o Enéas, né? Tem gente que não conhece o Enéas pelos vídeos dele, porque era folclórico aquele médico, gente, nossa. Mas ele fala, hoje em dia, vendo os vídeos do Enéas, ele tinha muita razão mesmo, né? Morreu de câncer também. Aí tinha o Mário Covas, era muita gente. Tinha o Mário Covas, tinha o Ulisses Guimarães, tudo político de ponta, que sempre saía na TV e tudo. Inclusive, Ulisses Guimarães, eu lembro que a gente criticava, porque, pô, vai tá velhinho e tudo. Mas, tanto é que ele morreu num acidente, Ulisses Guimarães. Ele era um político, assim, que também
estava lá na parte das diretas já, lutou bastante, estava na parte da Constituinte em 1985 com José Sarney lá, aqui está a Constituição, nova Constituição do Brasil, né? Era um cara que até hoje eu tenho boas lembranças também, e todo mundo na linha presidencial. Só que aí o que aconteceu? A bipolarização, né? Ou era Collor ou era Lula. E o próprio Lula, na época, realmente aconteceu isso, que ele sofreu naquele primeiro momento de votação, ele falou, na Globo e nas outras redes de TV, eles colocaram minha imagem como um demônio. Houve uma demonização, esse é o termo que o Lula usou, houve uma demonização da imagem dele. Porque o que acontece? A mídia, que não tinha internet, era mídia impressa, mídia televisiva e rádio. Internet, meu gente, só começou efetivamente a que eu ouvi falar aqui para o povinho comum em 96. Por volta de 94, 96, começou a ter os provedores de internet de escada, tá? Então, esse negócio era tudo manipulado pelas mídias da época de rádio, TV, jornal e revista, Veja, Isto É, essas coisas. E aí, todo mundo estava querendo colocar o Fernando Collor, na hora que quebraram a cara, né? Porque fizeram impeachment, chutaram ele. Também lembro dessa parte, tá? Aí veio toda essa questão, né? Aí queriam trazer o Lula, aí tiraram aquele naipe de capeta dele. Não, vamos colocar o Lula mesmo. Teve o apoio da Globo e tudo, né? Aí deu também no que deu. Agora a Globo não quer nem Bolsonaro, nem acho que o Lula, né? Você vê como é que são as coisas, né? Então quem fez essa vivência da década de 80 pra cá, que eu era criança, presenciei a morte, né, quando Tancredo Neves, que seria o primeiro presidente do Direta Já, de forma indireta, mas aí quem assumiu foi o Sarney, que era o vice. Ai, meu Deus. O Tancredo não aguentou, né, morreu antes de assumir, ele ganhou, mas não levou, não assumiu. Então é muito triste isso na história brasileira, dos políticos que não conseguem terminar o mandato, não conseguem assumir direito, né? E assim, quem votou no Bruno Covas, tá? Que depois se decepcionou com ele esse ano, de qualquer forma, gente, querendo ou não, quem votou no Bruno Covas queria que ele levasse pelo menos mais 1 ou 2 anos aí à frente de São Paulo, né? Que pudesse, mesmo doentinho, pudesse fazer as coisas, né? Mas aqui vai um apelo, eu termino aí a primeira etapa, né? Daqui do áudio. Gente, quando vocês forem votar, por favor, gente, vejam quem que é o vice. Mas de tudo, de presidente da república, governador, de prefeito, ainda mais em período de pandemia, porque aqui também no estado do Paraná, acho que morreram nesse ano, acho que uns 3 prefeitos. Entre políticos também, porque às vezes você coloca um deputado estadual e o cara morre, aí tem que entrar o suplente no lugar, né? Por isso que tem um suplente, porque pode acontecer alguma coisa, pode ser preso, pode morrer, né? Então, a máquina pública, política, ela é desse jeito, e nós devemos, então, devido a uma tradição nefasta aqui na política brasileira, sempre observar quem que é o vice, que ele corre o grande risco de assumir mesmo, né? Entendeu? Então, fica a dica, enquanto eu, professor de história, né? Eu não vou aqui manipular teu voto. Uma vez eu vi isso na sala de professores, eu achei um absurdo. Porque eu acho que a gente já não tem liberdade para muita coisa, principalmente no Brasil. A gente é escravo de imposto, escravo de um monte de opinião pública, de fake news, de um monte de assunto de asnice. Ainda vem uns colegas professor dizer, que nem eu tive que ouvir quando eu fui substituir um professor de história, um ex-padre. Não estou falando mal do ex-padre, mas é que ele teve nenê, sei lá, a pessoa com quem ele tá morando deu nenê para ele. Aí eu fiz uma substituição de 1 semana numa escola aqui perto, próxima. Foi muito bom, uma experiência excelente, assim, de PSS. Uma pena, né? Mas aí eu tive que ouvir na sala dos professores, ela olhou para mim, você é a nova professora de história?
Não, só substituindo uma semana. O professor X, eu até esqueci o nome dele. O professor X já volta, ele tá terminando a licença prêmio aí. Na verdade, eu tava substituindo a professora da substituição. O professor estava em licença prêmio de direito, 3 meses. A professora que estava no lugar deu um perereco lá, disse que não podia mais dar aula, acho que sofreu um acidente, sei lá, foi ter nenê também, não sei o que aconteceu, só sei que eu fui a substituta da substituta do professor que estava sendo substituído. Uma loucura. Aí recebi tudo. Aí a professora de matemática, você é professora de história, você tem que falar para os alunos, votar, como é que era? Na época, acho que estava aqui a eleição para prefeito. Eu não lembro que eleição que era, mas ela falou assim, fala para os teus alunos votar no PT, fala no PSOL, fala não sei o quê. Eu olhei para a cara da professora, primeiro que eu não sou ligada a esses troços. Eu já conheço o sindicato dos professores aqui do Paraná, aqui de Curitiba e do Paraná. Eu sei qual que é a linha ideológica, sabe? Aí eu fiquei olhando e só me fingindo de asna, né? De asno mesmo. Tá, pode deixar. Mas eu não falo. Porque assim, uma coisa é respeitar a opinião dos alunos e pais dos alunos. E naquela época não tinha esse lance de bolsonarismo, não, porque senão a coisa estaria pegando fogo, né? Não tinha. Mas eu jamais em sala de aula falaria, vote em fulano cicrano. Eu não estou recebendo para isso, e sem contar, vou saber. O povo, uma coisa que o povo daqui de Curitiba talvez não saiba, mas eu já sei de algumas discussões assim de cantina de faculdade, um papinho aqui com o colega e observar o jornal, as redes de comunicação aqui da minha cidade e do Paraná, mas principalmente da minha cidade, aqui é tradicionalista, conservador, família mesmo, cristã, evangélico e católico, tá? Unidos ali. Preconceituoso acima de tudo, verdade, aqui o povo é preconceituoso mesmo, eu falo por mim, né? Mas o povo no geral, além de conservador, tradicionalista, é preconceituoso, além de colocar os valores da família também, essa parte não é ruim, a parte preconceituoso é. E acima de tudo de direita, não necessariamente extrema direita, mas é de direita, nunca foi de esquerda. Aqui o Lula nunca ganhou, nunca, talvez agora ganhe, por causa dos migrantes, não é imigrantes, dos migrantes brasileiros, então pessoal do Nordeste, pessoal de outras regiões do país, que vem morar e fixar a residência aqui. Aí sim, agora o povo curitibano raiz nunca e jamais será de esquerda, de nenhuma cor vermelha. PSOL, PT, essas coisas. Então você que mora em Curitiba e tá meio perdido, que nem o povo, eu tenho conhecidos do Nordeste, paraibanos que vêm morar aqui. Eles são PT. Por quê? Lá no Nordeste tem todo um trabalho mesmo. O próprio Ciro Gomes, lá na região dele, lá, que não é Paraíba, né, é no Ceará, eles realmente colocam na rede municipal estadual de ensino toda uma ideologia de esquerda mesmo. É ali mesmo. E errado eles não estão, porque estão no poder, eles querem o poder, vão ter que educar as criancinhas desde sempre. Entendeu? Aí você vai dizer que tá errado. Não, isso é com eles. Eu tô falando aqui. Aqui é tradicionalista. Tá? Então aqui é mesmo. Aqui sempre foi. Sempre foi. Tanto é que... Acho que eu vou ter que fazer... desculpa fazer vocês esperar esse canal de história, né? Tá mais fácil vir o fim do mundo do que chegar ao meu canal de história. Mas, gente, eu tive que ouvir... Vai ficar longo esse áudio. Eu fiquei pasma quando eu descobri que o prefeito, não foi falado que foi o Rafael Greca, mas eu tenho certeza que foi. Essa ideia foi dele. Que abriu-se num parque aqui, acho que é o Tanguá, é bem distante aqui, no extremo aqui de Curitiba, tem um parque grandão, fizeram o tal do Memorial Paranista. Ó, gente, você não é de Curitiba, por exemplo, de Curitiba, você não tá entendendo o que é a minha risada. Gente, ó, faz 27 anos que eu entrei na faculdade, agora é papo de velho mesmo. Desde aquela época, os professores já reclamavam, professores de história, falavam, olha, gente, aqui tem uma associação, o Instituto de História e Geografia, não sei o que, tem tipo um
clubinho, não é bem clubinho, mas é um encontro lá do povo, lá para fazer pesquisa e tal. E fazendo pesquisa sobre o movimento paranista. O papo, ó, no mínimo, tem desde a época da minha faculdade, 27 anos, mas o movimento paranista é mais antigo ainda, acho que tem mais de um século. E esse lance do movimento paranista é um troço, assim, muito, muito estranho, né? Então eu achei assim, gente, como é... vamos fazer um memorial paranista. Aí é só um artista. Só um artista, um escultor. E o que eu, assim, para resumir o negócio, porque eu também não quero encher os ouvidos de vocês, porque vocês, a maioria que me ouve não tem nada a ver com Curitiba. Mas na hora que eu vi aquilo, eu achei um absurdo. Gente, o movimento paranista é um negócio que já deveria ter sido superado aqui na minha cidade, no meu estado do Paraná. Nem posso colocar o estado do Paraná, porque a cultura de Curitiba, por exemplo, ó, para você ter uma ideia, o pessoal do Norte Pioneiro, minha família é de lá, do Norte Pioneiro, Londrina, Maringá, acho que Apucarana, etc, lá, Marialva e tal, não gosta do jeito de curitibano. Inclusive, uma rede de lojas de livraria, quando foi para montar uma filial lá em Londrina, eles tiveram que trocar o nome, porque assim, se falar que é Livrarias Curitiba, porque aqui é tradicional, né, Livrarias Curitiba, não ia dar certo. Aí acho que virou Livraria Catarinense, só para não... Porque a cultura social ali não gosta muito, sabe? E vice-versa também. A gente não entende, o pessoal de Curitiba não entende muito a cultura londrinense e o pessoal de Londrina não curte muito o nosso jeito de ser. E aí eu fico no meio, porque eu nasci aqui, mas a minha família é de lá, então eu tenho umas manias lá da região de Londrina, Norte Pioneiro, que é mais próximo do interior de São Paulo, tá? Só para você entender a cultura lá. Trato do dinheiro, trato com os funcionários, é totalmente diferente. Até para fazer sarchicho é diferente, sabe? Tem umas coisas que não batem muito certo. Aí, gente, para resumir, o que é o movimento paranista? Primeira coisa, para dizer que é um movimento paranista, não é do Paraná Clube, não é do time lá do Paraná Clube, tá? O movimento paranista tem que ter o Pinheiro do Paraná, que nem é do Paraná, né? Ele tem aqui na Serra Catarinense, tem lá em Campos do Jordão, na parte serrana, assim, de São Paulo, tem também o Pinheiro, mas nós aproveitou e disse que é Pinheiro do Paraná. Aí tem que ter a imagem do Pinheiro do Paraná e as esculturas, as arquiteturas tem que ter aquela pinha do pinhão colocado, assim. Isso aí, ó... Vamos supor que tem algum curitibano, ou então uma pessoa que mora em Curitiba, que vou melhorar seu olhar na arquitetura de Curitiba. Você mora aqui. Quando você observar alguns palacetes, tipo Solar do Barão, Solar do Rosário, Solar do Rosário não, mas Solar do Barão ou da Baronesa, que é um museu, algumas casas, mansões antigas, é só olhar os muros e olhar a entrada. Se tiver duas pinhas, parece é pinha do Paraná mesmo, a pinha do pinheiro do Paraná, que dá o pinhão. Aquilo é o tal do movimento paranista, é um movimento artístico arquitetônico. Só que eu achei engraçado que pegaram um outro artista, né, que a princípio ele faz outro tipo de escultura. Né? Não vou falar o nome para não denegrir a imagem do escultor, porque querendo ou não, tem muita escultura dele por aqui, que é um italiano e tal. E não é isso o objetivo, mas eu achei o fim colocar o nome de movimento paranista. Pô, parece que a pessoa tá na história lá do século retrasado, né? E falar bem, na real, eu tava meio coçando a mão mesmo, de verdade, fazer um pouco... É uma coisa que sempre faltou desde a minha época de escola e desde a época da faculdade se discutir isso, mas nunca saiu do papel. Alguém fazer efetivamente algo relacionado à história do Paraná e principalmente história de Curitiba, no caso. Porque muitos nomes de ruas aqui mataram umas pessoas, foi traidor de não sei quem, tem um monte, tem umas paradas loucas aí, sabe? E seria importante a gente manter um pouco a memória e estimulo você, se você é estudante de história ou vai fazer história, e claro, não mora em Curitiba, faça a memória da sua cidade, do seu estado. Não importa onde você esteja, ou você conhece alguém que está fazendo curso de história, antropologia, né, já ajuda um pouco. Até a geografia, porque a geografia pede um pouco de contexto histórico, não é aí, né, necessariamente, seria o especializado, mas é importante, nem que seja daquela forma mais tradicional de data e pessoas que fundaram a cidade,
Porque, gente, brasileiro não tem memória. Aí eu tenho que ouvir isso, que fizeram um memorial paranista. Aí é o fim da picada, né? Sabe? Realmente é complicado, assim, sabe? É importante manter a memória, mas não trazer ideologias, pensamentos que a princípio já deveriam estar superados, né, gente? O memorial de curitibanices eu super apoio, porque é moderno, porque ser curitibano tem um jeito mesmo, né? Agora, paranista, isso é coisa de elite. Elite de Curitiba que, tipo, tá meio... Desculpa, eu sou povão, entendeu? É fora do contexto. Então, eu estava seriamente pensando nesse sentido, né? Então vai ficar em aberto. Talvez eu faça, talvez não faça, até por conta que eu não tenho acesso muito a esse material. Eu teria que literalmente cavar material para fazer, porque nós não temos aqui no currículo, na base curricular, história efetivamente de Curitiba. Alguma coisa do História do Paraná às vezes cai aqui no vestibular da Federal, mas eu não sei em que pé que tá na grade curricular, né? Aí vem lá uma candidata a prefeita que ficou folclórica aqui. Vamos colocar o inglês nas escolas municipais. Ainda bem que não ganhou. Cara, a gente não sabe nem falar o português, minha filha. Não sabe falar nem escrever o português. Você quer colocar inglês? Ai, meu Deus. Ai, aquela vez... Aí fora o outro lá, eu e você nas redes sociais lá tomar banho, né? Que eu e você nas redes sociais? Vamos ver se o senhor faz alguma coisa, né? Fica aí. Não, é cada político que dá vontade de chorar. Por isso que as pessoas podem não rezar pro Bruno Covas, tadinho. Mas vai que é uma alma muito querida do Senhor Jesus, né? Assim como o humorista lá. A pessoa, os atos da pessoa, infelizmente, eu não concordo, não gostava mesmo, mas até da pessoa. Mas a alma, eu preciso entregar a Jesus, dizer, ó, essa pessoa morreu e tudo, não conheço, não gosto dela, mas o senhor não liga pro meu desgostar, o senhor recolhe essa alma no seu sagrado coração, né? A gente tem que sempre pensar assim, são almas queridas. Bom, chega, gente. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, mas é o fim da picada, né? Eu tô com 46 anos, ainda tem que ouvir umas coisas. Movimento paranista. Ai, meu Deus. Muito bem. Vamos rezar uma oração a São José, depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco e Papa Emérito Bento XVI, tá? Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouvi dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro, não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, o Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, a primeira leitura desta segunda-feira, 7ª semana da Páscoa, é Atos dos Apóstolos 19, versículos de 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falavam com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 67, com o refrão: Reinos da terra, cantai ao Senhor.
Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais, como a cera se derrete ao contato com o fogo. Assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Evangelho de hoje, João 16, versículos 29 a 33. Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus: agora as falas claramente, não usa mais figuras. Agora sabemos que conhece tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos lá. A liturgia, principalmente o evangelho desse domingo da Assunção do Senhor, foi Marcos 16, versículos de 15 a 20. E aqui ele dá ordens para os discípulos, né? O evangelho da Ascensão do Senhor é: ide por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a liturgia desse ano, tá? Ano litúrgico B de São Marcos, não está falando daquele momento em que Jesus faz sua ascensão, tá? Não fala. Ele fala o quê? Do batismo. Mas principalmente, eu vou subir para o Pai, mas ide por todo o mundo, né? Eu vou enviar o defensor, o Espírito Santo Paráclito, para que vocês possam anunciar em meu nome, estejam comigo, né? Mas o que é enfatizado, que inclusive foi a homilia da onde eu participei a missa, domingo? O batismo, né? E a primeira leitura desse domingo também é importante ser lido. Se quiser ler todas as leituras, ótimo, porque é melhor ainda. Certo? Então, o que a gente pode estar pensando? Hoje, na primeira leitura, é falado isso, do batismo. Não é só o batismo do Espírito Santo, é batismo com água também, né? É a parte simbólica, humana, mas a gente já pressupõe que é o batismo no Espírito Santo. O Evangelho já vai dizer um trecho antes da paixão do Senhor, né? Mas lembrando que nesse domingo da Ascensão, o Evangelho foi esse. O Evangelho do sexto domingo da Páscoa, então eu vou fazer uma rememoração. Não, vamos começar direito. Então, tem o domingo da Páscoa, depois o segundo domingo da Páscoa, o terceiro domingo da Páscoa. Na primeira semana da Páscoa, que teve as oitavas da Páscoa também, ressurreição do Senhor, todo mundo incrédulo. Aí tem 2 semanas, 2 domingos e mais as semanas subsequentes, que Jesus tem que confirmar que está vivo. Então, Jesus está ressuscitado, beleza. Quarto domingo da Páscoa é o do bom pastor. Jesus é o bom pastor. Quinto domingo da Páscoa, Senhor Jesus afirma: eu sou a videira e vocês são os ramos, e vocês têm que ser podados para dar bons frutos. Então é o evangelho do Jesus é a videira, nós somos os ramos, e nós temos que pedir: Senhor, podai-nos. Poda eu, poda a gente. Tá? Sexto domingo da Páscoa foi o entranhamento, a intimidade. Temos que trazer Jesus para a nossa intimidade. Não é no sentido, já falei, não é no sentido sensual e sexual da coisa. É no sentido de trazê-lo como membro da família, de sangue, daqueles que a gente pode confiar, pai, mãe, vô e vó. Até um irmão teu, se você... irmão é um problema, porque às vezes tem disputas, né? É o fogo, como é que é? É uma faca de 2 gumes. Uma hora você confia, outra hora você desconfia, né? Mas em pai e mãe, avô e avó, algum tio, enfim. Lembra daquela pessoa da família que você podia contar tudo. E mesmo com as decepções a gente confia, sabe como? Tem gente que é com a mãe, né? Ou com a avó e tal. Então sempre tem aquela figura dentro da família. Se você nunca teve isso, faça isso com Jesus.
urgente, porque é isso que ele nos pede. Permanecer em mim, porque eu não trato vocês como servos, mas como amigos. E esse evangelho de agora, que seria da ascensão do Senhor, ele está dizendo, é uma ordem. Vocês como meus discípulos, meus seguidores, meus fiéis adoradores, vocês têm que fazer o que eu disser, que é o quê? Ide a todo mundo e anunciar o evangelho e batizar em nome do Espírito Santo. Tá? Então esse é o evangelho da assunção do Senhor. Bom, ficou muito longo o áudio, amanhã, e vai ficar, então amanhã, já vou deixar gravado de terça-feira, eu vou falar sobre esse negócio da ascensão, mas não no sentido teológico, como é falado na Igreja Católica. Eu vou falar da falsa ascensão que é propagada por aí e não é de Jesus. Então aguarde amanhã no pitaco da primeira parte do áudio, beleza? Como está muito tarde, então eu já vou falar direto aqui o parágrafo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. Parágrafo 147, segundo, não é segundo parágrafo, é segundo momento aqui. Nossa Senhora embeleza nossas boas ações, ornando-as com seus méritos e virtudes. É como um campônio querendo ganhar a amizade do rei, se dirige à rainha e lhe apresentasse uma maçã, que representasse todo o seu lucro, e lhe pedisse que a oferecesse ao rei. A rainha, acolhendo a pobre dádiva do camponês, punha no centro do grande e magnífico prato de ouro e apresentava assim ao rei da parte do ofertante. Nessas circunstâncias, a maçã, indigna por si mesma de ser oferecida ao rei, torna-se um presente digno de sua majestade, devido ao prato de ouro e à importância da pessoa que a apresenta. Tá? Então, esse é um dos motivos de você fazer a consagração pelo método Montfort, tá? Pelo tratado aqui escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. Bom, desejo a todos uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, certo? Tá bom? Muita paz aí no coraçãozinho de vocês, e se não tiver em paz, peça isso, faça esse entranhamento. Volta lá nas leituras do 6º domingo da Páscoa, tá? Vai valer a pena, tá bom? Um abraço a todos, paz e bem.